boa tarde para todo mundo que vai começar a entrar aqui agora para mais uma live da nossa comissão de Família e Tecnologia do IBDFAN. Eu sou Marcos Herá, sou um dos vice-presidentes da comissão e a gente vai dar aqui prosseguimento à nossa série de lives. Lives que basicamente querem contextualizar a questão de direito de família e aplicação da tecnologia. É curioso a gente perceber que algumas pessoas consideram dois assuntos separados, relações familiares e aplicação tecnológica. Mas do jeito que a gente vive hoje, a tecnologia faz parte da nossa vida. A tecnologia não se dissocia das outras nossas atividades. E por conta disso, a gente precisa ampliar o objeto de estudo de quem trabalha com relações familiares, tanto relações conjugais quanto relações parentais, justamente para pensar e como é que isso vem modificando a maneira da gente enxergar esse relacionamento e, principalmente, como o judiciário passa a ver esse tipo de situação. Hoje a gente tem uma conversa com meu amigo Gabriel Honorato. Tá? Eu estou esperando o pessoal entrar aqui na sala, estou vendo aqui vários rostos conhecidos, o pessoal da comissão, muito bom tê-los aqui. Enquanto eu trago o Gabriel para a conversa, deixa eu apresentar. Meu amigo Gabriel Honorato é diretor do IBDFAN da Paraíba. Além de ser diretor do IBDFAN da Paraíba, ele é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. E ele tem uma atuação muito forte em publicações que envolvem o impacto da tecnologia nas relações privadas. Nas principais edições dos últimos anos que tratam do assunto, ele está sempre participando, tá? Em coautoria com a professora Lívia, em coautoria com outros colegas, às vezes escrevendo solo, tratando das questões da tecnologia. O que eu preciso só é te encontrar aqui. Deixa eu ver se eu te encontro. Pronto. Vou esperar só que ele entre aqui na sala para a gente começar esse nosso papo. Sobre um assunto, pessoal, que eu não sei se vocês já pararam para pensar. Olha o Gabriel chegando aí para poder a gente ter essa nossa conversa. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Tá? A velocidade aí das mudanças da LGPD atropelou um pouquinho o início da nossa conversa, mas a gente tem tempo. Tá? Eu quero que você lembre que essa é a primeira de várias conversas que a gente vai ter sobre esses assuntos. A ideia aqui dessa série live da comissão é que a gente chame a atenção para a multiplicidade de áreas e de temas que a gente precisa levar em consideração em relação às questões de família e tecnologia. Tá? Esse tema do abandono, Gabriel, é um tema que para mim é um tema bem sensível, porque a gente vai tratar de aspectos que dizem respeito, por exemplo, o comportamento de crianças e adolescentes que, sem perceber, às vezes, se levam a quase lixamentos virtuais. A gente tem situações de exposição da intimidade, da privacidade das pessoas com divulgação de fotografias íntimas, por exemplo. Mas a minha primeira provocação para você, amigo, para lhe dar a palavra, já lhe desejando de novo as boas-vindas, é a seguinte. Se a gente não tem uma legislação específica para lidar com esses assuntos no mundo virtual, a legislação que a gente tem, e aqui eu falo da Constituição, aqui eu falo do Código Civil, aqui eu falo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não foi feita só para o mundo analógico, ela se aplica para qualquer relação humana, tá? E para aqueles que estão ouvindo a gente e acham que está liberado fazer qualquer coisa na internet porque não tem uma lei específica, o que é que você teria a dizer para essas pessoas em relação à discussão sobre a autoridade parental e o abandono de crianças e adolescentes? A palavra é sua, meu caro. Então, Marcos, primeiramente, boa noite. Você me escuta bem? O áudio está bem? Bem, está ótimo. Pois ótimo. Então, primeiramente, queria saudá-lo, né? Saudar você e Patrícia, que são os timoneiros da nossa Comissão Nacional de IBDFAN, né? Da Comissão de Família e Tecnologia, que trouxe essa nova pauta assim, com a maior força para o IBDFAN, nesse momento que a tecnologia precisa ser debatida, a tecnologia precisa ser discutida, a doutrina precisa elevar os entendimentos, trazer uma maior convergência, porque, como você bem disse, nossa legislação ela é uma legislação para regular as relações civis. Não importa se as relações civis estão na órbita presencial, na órbita física ou na órbita virtual. O grande problema é que nossa legislação, e aí diga-se de passagem que nós temos, por exemplo, um Código Civil que é muito voltado para valores imobiliários, né, e não considera muito os valores mobiliários, a gente precisa compreender essa readaptação. E aí a gente tem um grande problema
do ponto de vista da possibilidade de utilização da hermenêutica, porque me parece, como você bem disse, que nós temos diplomas como a Constituição Federal, como o Código Civil. Eu escutava agora há pouco nossa colega Cíntia Burilli numa live da OAB de Jundiaí, falando sobre herança digital, e ela trazia também a possibilidade de utilização desses dispositivos, como o Código de Defesa do Consumidor, através da hermenêutica. O grande problema é que a hermenêutica é muito subjetiva. Então, a hermenêutica pode levar Gabriel a uma solução e Marcos a outra solução. Então, nós ficamos num limbo, né, muito grande, numa linha muito abstrata para a resolução desses novos conflitos. E aí, Marcos, você já introduz o tema trazendo um pouco de alguns novos problemas que nós temos na internet. Né, você falou do caso do cyberbullying, né, você mencionou o caso do cyberbullying. Nós temos aí há um tempo discutindo, quando a gente fala da tutela dos direitos da personalidade, as hipóteses de revenge porn, aquelas situações de adolescentes que às vezes terminam um relacionamento ou tem um relacionamento rápido e o namorado divulga fotos ou vídeos ou outros conteúdos do então companheiro e aí devassando toda a vida íntima, toda a personalidade daquela pessoa. E aí a gente sabe que nós temos marcos hoje no Brasil de um adolescente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, de 15 anos, que depois desse episódio, ela passou por um constrangimento tão grande, porque as pessoas tinham uma maldade tão grande dentro de si, que as pessoas não se contentavam em compartilhar aquele conteúdo íntimo, mas elas compartilharam um conteúdo íntimo e o telefone daquela menina. Então aquela menina passou a receber centenas de WhatsApp por dia, dizendo: oi gatinha, tudo bem? Podemos conversar? E aquilo ali gerou um constrangimento enorme. E ela não viu outra situação, ela não viu outra solução, melhor dizendo, para a vida dela, solução entre aspas, que não o suicídio. É um marco terrível. A gente teve, salvo engano, um filme brasileiro, que agora me falha a memória, retratando essa situação, que é um filme muito importante de ser visto, é um filme muito importante de ser dito, mas agora eu posso até depois trazer o nome, claro. Mas é um dos casos que a gente precisa enfrentar. E fora esses, nós temos outros casos ainda piores também. Piores não, assim, de mesma gravidade, como os casos daquela brincadeira, entre aspas, do Baleia Azul, né? Eu vi uma reportagem na qual o desafio da Baleia Azul entre colegas era, uma delas foi ir na janela do apartamento, ficar do lado de fora da janela e tirar uma foto. E numa brincadeira dessa, uma criança veio a falecer. Como é que fica a responsabilidade dessas crianças? Como é que ficam os danos a essa família? Quem tem responsabilidade por isso? Então, acho que esses são alguns dos temas que a gente pode enfrentar hoje, trazendo de novo o debate à nossa mídia Cíntia. Cíntia debateu recentemente sobre o sharing, né, que é a exposição exacerbada de crianças e adolescentes por pais e mães. E aí a gente começa a ver alguns episódios mais marcantes, como os digital influencers, né? Nós temos um digital influencer aqui em João Pessoa que ele tem quase 5 milhões de seguidores. E a gente sabe, Marcos, que esse povo ganha seguidores, ganham novos amigos, novos relacionamentos, enquanto mais eles expõem a vida privada. Nessa exposição da vida privada, eles já mostram muito do pai, da mãe, do genro, da nora e também das crianças. Mas não bastasse, esse digital influencer daqui agora criou um Instagram para a própria criança, que é um Instagram de uma criança que tem seus 350 mil seguidores, ou seja, tem 100 mil seguidores a mais que eu. Isso tem um valor financeiro, né? Isso tem um valor financeiro, isso tem um valor existencial, isso tem uma série de questões que acho que a gente pode debater hoje. Enfim, você vai botando preço, eu não paro, viu? Olha, veja, uma excelente introdução. Deixa eu colocar uma reflexão. Primeira dificuldade para a gente explicar esses conceitos para as pessoas que são leigas, para as pessoas que não estão habituadas com tecnologia. A gente pega de empréstimo anglicismos. Os termos são todos em inglês. Então a gente vai falar de revenge porn e a gente poderia falar de pornografia com intuito de vingança. A gente vai falar de sharing e a gente poderia falar de simplesmente exposição da imagem dos filhos causada pelos pais. Aí, o que acaba acontecendo? Muita gente que já tem uma barreira com tecnologia passa a ter uma barreira maior. O que significa isso? Então, é padrão nessas conversas sobre tecnologia, nos textos sobre tecnologia, a gente se preocupar em explicar as condutas, explicar os termos. Tá? E quando a gente faz analogias, Gabriel, eu acho que fica mais fácil para as pessoas compreenderem. E os pais dizem assim, eu tomo conta dos meus filhos estão na escola,
meu filho tem onde morar, meu filho tem o que comer, meu filho tem plano de saúde, está tudo certo. Mas aí ele está sentado a 2 metros de você na mesa e ele está conversando com alguém que você não faz ideia de quem é, e ele também não tem certeza, o seu filho, se aquela pessoa que está conversando com ele é quem diz que é. Então, se a gente tiver num domingo numa praça e você se afasta do seu filho e de repente 3 estranhos chegam junto dele e começam a conversar e apontam para ele para alguma coisa, você vai correndo tomar uma medida. Mas dentro da falsa sensação de segurança que você tem dentro da sua casa, às vezes as pessoas não percebem que a utilização não refletida da rede social pode ser uma porta aberta para uma série de discussões que diz respeito à relação pais-filhos e educação. Gabriel, eu quero começar, antes de entrar em termos específicos, tratando de educação. O que é que você acha das situações das crianças que têm mais acesso à internet, estão mais habituadas com ela do que os próprios pais, tá? E a gente fala que a gente tem, como autoridade parental, o dever de educar os nossos filhos. Mas em matéria de tecnologia, muitas vezes os filhos dão banho nos pais e nos avós, tá? Como é que você enxerga esse dever dos pais em relação, sobretudo quando eles não são incluídos digitalmente? Pois é, Marcos, você tocou num tema que a gente nem conversou, mas que eu tinha pensado bastante nisso também, eu venho pensando bastante nisso, porque uma coisa é uma geração que tem seus filhos, seus sucessores, vivendo aquele mesmo padrão de sociedade. Outra coisa é uma sociedade atual na qual muitos genitores, muitos pais não sabem o tamanho, né, não sabem o tamanho do labirinto que esses filhos estão inseridos quando estão na internet. Seja porque são pais que realmente não se utilizam da internet, seja porque são pais que, embora se utilizem, estão acostumados a usar as ferramentas padrão, WhatsApp, Instagram, e-mail, e mais nada. E não sabem mais a diversidade de situações que podem surgir, a diversidade de contatos que podem surgir. E aí eu me recordo sempre tem um texto de Bauman, né, tem uma entrevista de Zygmunt Bauman no YouTube, quando ele fala sobre modernidade líquida, que ele traz uma entrevista com um garoto, ele relata uma conversa com um garoto, melhor dizendo, que o garoto disse, rapaz, eu adquiri hoje 1000 novos amigos. E Bauman falava, impressionante, eu em minha vida toda não adquiri 1000 amigos. Então, nosso contexto de amizade era muito diferente. E esse contexto de amizade diz muito sobre a relação que nós vivemos hoje. Porque uma amizade mais sólida, você vai ter um maior comprometimento de companheirismo, de solidariedade, de cooperação. E uma amizade mais fluida, uma amizade mais líquida, como diria Bauman, vai ser aquele amigo que está ali do seu lado, mas ao mesmo tempo vai compartilhar uma foto sua, né? Se for uma foto íntima, uma foto que lhe expõe. Vai marcar você e isso vai expor você para as outras pessoas que lhe seguem naquela rede porque vão receber aquela situação. E às vezes os pais não conhecem essas ferramentas. Então, amigo, Exato. A gente começou chamando a atenção o seguinte, a tecnologia dinâmica, a Patrícia entrou aqui na sala e a gente conversou sobre alterações super repentinas. Então, por exemplo, há 1 hora atrás, se a gente fosse fazer essa nossa conversa, eu precisaria pensar na LGPD. Mas aí eu agora olho e a perspectiva dela entrar em vigor amanhã e me lembro que tem um capítulo inteiro nela que fala sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Só que a presunção do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes é consentimento dos pais. Consentimento está relacionado à autoridade parental. Ok? E aí o que é que acontece? Você traz para a gente essa diferença geracional para a nossa conversa. Mas perguntando a você objetivamente, Gabriel, crianças e adolescentes têm direito de personalidade. Como é que eu faço para compatibilizar os direitos de personalidade dos menores, tá? Dos adolescentes, com o dever, o poder-dever dos pais do exercício da autoridade parental? Aí eu queria te perguntar o seguinte, você enquanto pai pode acessar qualquer informação do computador dos seus filhos? Você enquanto pai pode impedir o acesso dos seus filhos à internet, por exemplo, dizer o seguinte, isso aqui é muito perigoso, eu não entendo isso aqui, então quando você fizer 18 anos, aí você abre um perfil na rede social. Mas antes disso, você não vai fazer. Será que a solução está nesses extremos, amigo? Então, Marcos, antes de entrar na resposta propriamente dita, eu acho que é importante a gente contextualizar para as pessoas que nos assistem que a ideia de autoridade parental ela já vem de uma ressignificação das famílias. Aquela ideia de poder familiar, do poder concentrado na pessoa de um pai, ela passou a se diluir em prol de uma família que passa a ter um dever promocional. Uma família que tem o dever de promover principalmente o desenvolvimento daquelas pessoas que mais precisam, que são as crianças.
E aí nós temos uma linha muito tênue, nós temos uma fronteira que é muito subjetiva entre o dever, aquilo que eu li num texto que eu achei muito interessante, posso compartilhar com os amigos, é um texto da Rose Meirelles Venceslau com a Maria Celina Bodan de Moraes, que eles tratam sobre a privacidade de filhos e adolescentes, e elas trazem a dicotomia entre o dever de cuidar e o dever de emancipar. Cuidar para cuidar, mediante uma irrestrita fiscalização, e um dever de emancipar. Porque se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com animais que ficam em zoológicos, aquele animal que cresceu dentro de um zoológico, numa fronteira extremamente limitada e acobertada pelos pais, aquele animal não vai conseguir ir para a floresta. A mesma coisa com as crianças. Se os pais fizerem com que os filhos estejam extremamente abraçados, amalgamados pelos pais, essas crianças não vão saber enfrentar as dificuldades da vida em sociedade. Então esse é um dos grandes problemas que nós temos. É só saudar aqui nossa presidente, Maria Cristina, aqui da Paraíba, do IBDFAN, nossa Kio. Mas nós temos, nessa sociedade da informação, nessa sociedade da tecnologia, algumas ferramentas que nos causam preocupação. São ferramentas que podem ser entendidas como um controle parental. O Marco Civil da Internet, inclusive, no artigo 29, fala disso, dessa criação do controle parental, né? E aí, ontem mesmo, curiosidade, eu estava atualizando o meu computador e atualizando o meu antivírus, o Kaspersky, tem uma plataforma lá que diz, controle parental para filhos. Se eu quiser criar, eu faço, no Netflix também. E sempre aí tem algumas plataformas que nos causam maior preocupação, como, por exemplo, até anotei aqui, é o SafeTeam, ou então o Life 360, que são aplicativos que permitem que os pais tenham acesso irrestrito aos filhos, ao celular dos filhos. Então, a depender da maturidade dos pais, a depender do grau de bom senso dos pais, esse pai pode acompanhar desde localização até as conversas mais íntimas que os filhos mais têm. E aí, Gabriel, me dá um ganchinho aí. Se você é mãe, está me ouvindo, e sua filha tem um diário, ela tem 14, 15 anos de idade, você pode entrar no quarto dela e ler o diário dela? Eu estou fazendo essa referência para a gente perceber que esses problemas em relação à privacidade de filhos, exercício de autoridade parental, talvez eles tenham se exacerbado na tecnologia. Mas eles não são questões novas. Essas discussões sempre estiveram presentes. Mas, amigo, já que você falou de maturidade da relação dos pais com os filhos, uma coisa é você ter ambos os pais na mesma casa, sob o mesmo teto com os filhos, e eles combinarem a política deles em relação ao uso da tecnologia, mas mais difícil ainda é quando eu tenho pais separados. Então, imagine que eu sou uma pessoa que preza pela minha privacidade, não gosto de fazer publicação de fotos que exponham a minha imagem dos meus filhos, mas a minha ex-mulher tem a vida inteira colocada na rede social. E nós estamos falando agora não da exposição dela, ex-mulher, mas da exposição do filho. E a guarda é compartilhada, tá? E você já passou por isso na sua experiência como advogado? Ou você já quer relatar para a gente o que é que você pensa em relação a esse confronto, que é um confronto conjugal, que acaba atingindo a relação parental sobre o uso da tecnologia? Como é que você enxerga isso, amigo? A Monique Cruz já está dizendo aí, minha mãe sempre lê os meus, então acho que ela tem a fiscalização bem completa. Imagino que seja os diários que ela esteja falando. Mas Marcos, a gente que advoga nessa área de família, a gente percebe, a gente é acostumado a receber conflitos dos mais importantes e dos mais desenvolvimentistas, assim, digamos, em prol da criança, mas até os conflitos menores, os conflitos que querem discutir qual é a roupa que o filho vai sair numa sexta ou no sábado. E aí, esse é um dos problemas que a sociedade precisa, sem sombra de dúvida, amadurecer, compreendendo aquela lógica de que o dever promocional da família, a família enquanto ferramenta, ela deve estar voltada para a criança, mas para um desenvolvimento que apregoe a liberdade do filho de tomar suas decisões. Ao mesmo tempo, é preciso um controle de fiscalização de acordo com a situação do caso específico. Então, uma criança que precise mais, uma criança que seja mais vulnerável, seja por uma menor condição cognitiva, talvez seja necessário que os pais estejam mais presentes. A mesma forma, o inverso. E a gente não pode ligar isso só à idade. Tem um filme que se chama Confiar, de uma menina que tinha 15 anos, e essa menina começa a dialogar com o cidadão, e depois de muita conversa, o cidadão se apresentava como um garoto de 20 anos,
e um dia antes de conhecê-lo pessoalmente, ele diz, na verdade, não tenho 20, tenho 28, e aí quando vai encontrar pessoalmente, esse rapaz, na verdade, tinha 40 anos, e aí essa criança termina sendo vítima de um abuso sexual. Então, esse é um dos problemas que a internet precisa trazer à tona, precisa trazer para dentro do debate entre as famílias, que precisa compreender que ele é um risco que pode acontecer na idade mais nova e na idade mais elevada, já com a criança ali sendo relativamente capaz, entre os 16 e os 18. Então, é preciso um exercício de muita ponderação. Agora, no que diz respeito às decisões, ao conflito de decisões entre os filhos, quando a gente vai lá para o Código Civil, o artigo 1631, que trata sobre o exercício do poder parental, se não me engano é o artigo 1634, acho que 1631, acho que é o parágrafo único, ele vai dizer que em caso de dúvida, em caso de divergência entre os pais poderão submeter ao juiz a decisão a respeito de, por exemplo, se a criança vai estudar numa escola ou noutra. Isso a gente está falando de pais casados. E no que tange a pais separados, aí a gente tem uma situação ainda mais delicada, porque a gente sabe que, infelizmente, é mais comum ter pais num nível de litigiosidade, num nível de beligerância maior, do que num nível de convergência. Mas aí me parece, Marcos, você falou de um assunto muito interessante, são os regimes de guarda. Eu penso que diante da omissão legislativa, né, diante de uma legislação que não prevê de forma objetiva uma situação para esse tipo de caso, a gente pode se valer das espécies de regimes de bens para regular essas situações. Ou seja, a criança que estiver sob o regime de guarda unilateral, talvez essa criança deva estar sobre uma maior gestão da mãe, principalmente, incluindo, melhor dizendo, as redes sociais dessa criança. Ao passo que uma rede social de uma criança que tem pais em guarda compartilhada, deva ser manuseada para ambos os pais. Aí eu lhe pergunto, eu gostaria até de escutar, Marco, o que é que você acha a respeito disso? Um conflito entre genitores e a tentativa de gestão. Isso, acho que primeiro ponto. A gente tem que raciocinar que o dever de educar não é só o dever de educar e de matricular o filho na escola. É o dever de preparar para a vida, tá? Então, autoridade parental, para mim, é responsabilidade. É responsabilidade daquele casal em relação aos filhos. E a responsabilidade, você falou de emancipação através da informação. Começa quando você tem uma educação para a vida digital. Essa educação para a vida digital é dos pais, é dos filhos, é dos avós, é para todo mundo em casa. Agora, enquanto isso não acontece, a gente tem que primeiro perguntar o seguinte: qual é a idade mínima para o seu filho ter um e-mail? Qual é a idade mínima para o seu filho ter um perfil na rede social? E aí vem a discussão. Primeiro, porque eu tenho termos e condições de uso, Gabriel. Se você abrir o Facebook e o Instagram, todos eles têm uma idade mínima, tá? Mas aí o que é que acontece? Essa idade mínima acaba aparecendo aquele controle educativo de faixa etária para o cinema. Se o responsável legal acha que o filho está em condições de ingressar na rede, ele muitas vezes cria um perfil com os dados pessoais e transfere o perfil para a administração do filho. A responsabilidade civil direta daquele que criou o perfil e daquele que exerce a guarda. Beleza. Mas se eu tenho que discutir com minha mulher qual é o método que meu filho vai, qual é o tratamento que ele vai fazer, para que escola ele vai estudar, eu preciso decidir com ela também se ele vai ou não ter acesso às redes sociais e por quanto tempo por semana ele pode ficar conectado. E não é porque esse final de semana ele está na minha casa, que na casa do papai pode tudo e na casa da mamãe não pode nada. Porque não dá para cindir, tá certo? Essa situação. Isso fica mais complexo ainda, Gabriel, porque a gente está falando dos perfis que os pais conhecem e que os filhos têm. Mas hoje a facilidade da tecnologia é tão grande que tem vários adolescentes que tem aquele perfil família, que é para papai e mamãe, para os avós, e tem vários perfis, tá? Que eles não divulgam, que é para poder ter liberdade para conversar. Então, acho que primeiro tem que ser transparente, primeiro tem que explicar a regra do jogo para os filhos e, principalmente, justificar o porquê está fazendo isso. Porque se você chega para o seu filho e diz assim, você não vai ter conta na rede social X e pronto, e você não explica o contexto e a sua preocupação com aquele assunto, provavelmente você vai criar um conflito a mais naquela situação. Você falou da menina que teve a imagem dela exposta. Eu queria que a gente pensasse aqui na palavra abandono aqui, abandono como prejuízo. Abandono como a negligência dos pais ou imprudência dos pais em relação à educação dos seus filhos ou à preservação de direitos da personalidade dos filhos. É fácil a gente enxergar a questão da privacidade e da intimidade. Mas a gente tem que levar em consideração também outros direitos, como, por exemplo, o direito ao nome.
A gente às vezes tem pessoas se passando por outras e podem se passar pelos filhos da gente. A gente tem que falar também aqui que a intimidade da família inteira pode ser atingida através de um elo mais fraco, de alguém que não tem informação suficiente. Então, eu me aproximo do filho da entidade familiar para poder saber a vida do pai, para poder saber a vida da mãe, para poder ter acesso às fotos. Eu acho que isso também vale a pena a gente mencionar aqui, Gabriel. Agora, você falou, então, de violação à intimidade. Eu quero pensar aqui na violação à imagem, quando você expõe, por exemplo, o conteúdo de caráter sexual. Mas a gente já tem na discussão interna na comissão situações onde, aparentemente, aquela conduta é absolutamente banal e aquela conduta não gera nenhuma consequência maior, que é, por exemplo, você publicar fotos do dia a dia dos seus filhos. Mas qual é o nível de divulgação dessas informações e qual é a intensidade da frequência de publicações que deve ser considerada razoável? Eu acho que não tem uma régua, sabe, Gabriel, para a gente estabelecer um número padrão para cada família. Mas isso precisa ser discutido hoje em dia. E eu quero entrar numa pergunta que para mim é decisiva. Um pai que não acompanha as redes sociais dos filhos. Um filho que está sendo vítima de cyberbullying na internet e os pais não tomam nenhum tipo de providência, tá? Crianças que estão utilizando a internet para poder prejudicar amigos, colegas, ou até o irmão, ou até a irmã. Esse abandono digital, Gabriel, na sua perspectiva, ensejaria uma medida mais drástica, como, por exemplo, a cessação da autoridade parental, ou apenas deixar de matricular o filho na escola, ou castigar imoderadamente ao filho, que levaria essa medida extrema? Como é que você enxerga isso, amigo? Então, Marcos, você trouxe diversos assuntos bem pertinentes. Eu estava até tocando aqui na tela para ver uma pergunta também bastante pertinente nessa linha do que você fala, do nosso professor Felipe Viana, que é aqui do nosso IBDFAN da Paraíba. Um abraço, Felipe. E eu acho que você começou tocando um assunto muito interessante, né? Porque a gente trouxe uma live que o tema central é abandono digital, mas a gente não consegue falar sobre abandono digital sem falar sobre as responsabilidades parentais. Porque eu acho que abandono digital é uma consequência da ausência das responsabilidades parentais, do exercício das responsabilidades parentais. Então, tentando tratar de trás para frente, você me pergunta sobre as possíveis consequências para os genitores. A gente tem tanto no Código Civil, quando a gente passeia ali pelo 1637, 1638, as hipóteses de suspensão e destituição do poder familiar. E uma das hipóteses lá prevista no 1638 é o abandono de filho menor. E como você disse, esse Código Civil não é um Código Civil que foi feito para o espaço físico. É um Código Civil que foi montado para as relações sociais, para as relações civis. E não é porque esse abandono foi na internet, que essa pessoa deixou o filho em abandono na internet, que essa pessoa não pode vir a ser destituída do poder familiar. Ou essa pessoa não pode vir a ter seu poder familiar suspenso, ou ter também as medidas lá do artigo, se eu não me engano, é o 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz inclusão em sistema de acompanhamento psicológico, inclusão em alguns medidas terapêuticas, suspensão, advertência, aplicação de multa, mas a gente sabe que essas medidas são gradativas, né? A destituição do poder familiar é uma hipótese excepcionalíssima. Então não é o pai que foi vítima de um dano, assim como o filho, porque quando o filho sofre um dano como esse, o pai também sofre. O pai pode ter pecado, então, em não ter cumprido com o seu dever de diligência como deveria, mas ele também é vítima. Agora, no momento que o pai ele passa a agir de forma dolosa, a permitir, até mesmo talvez a incentivar que o filho utilize da internet de forma inadequada, exato, pronto, esse é um dos grandes problemas. Aí entra inclusive na pergunta de Felipe. Felipe fez, o que é que vocês acham da administração das contas pelos pais? A gente imagina, eu estava imaginando mais cedo, Marcos, que um filho que tem uma conta de internet, e a gente sabe que hoje tem contas de internet que valem muito mais do que uma fazenda bem avaliada. Imagine que esse pai diz, opa, peraí, meu filho aqui começou a fazer um programa aqui, falar sobre livros, né? Tem um Instagram que eu até gosto, uma criança chamada Livros de Udri, que foi vítima de um preconceito racial, e hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Imagine que o pai daquela criança dissesse, não, agora o Instagram do meu filho aqui, eu consigo vender esse Instagram por 300 mil reais, vamos dizer assim.
Perceba que o Código Civil, ele traz uma proibição para que genitores vendam bens imóveis dos filhos sem autorização judicial. Essa mesma proibição incidiria sobre esses bens digitais, porque no bem imóvel, quando você for vender, você tem que passar pelo cartório. E aí o tabelião, o registrador, vai dizer, pá, cadê o alvará judicial? Mas e os bens digitais? Isso me faz crer que talvez a gente precise realmente de uma nova regulação, de uma inclusão dessa disposição quando a gente trata da administração dos bens e dos frutos, da administração dos bens e do usufruto dos bens patrimoniais dos filhos menores. Mas, enfim, é uma conversa bastante longa e bastante promissora. Vou te propor um pinga-fogo aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para você responder aí de bate-pronto, não mais do que 20 segundos, para tentar organizar nossas ideias, tá? Essa pegadinha não estava montada não, viu? Eu sei que você resolve isso fácil. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, tá? A autoridade parental, na forma como prevista no Código Civil e no ECA, é só para o mundo físico ou também se aplica ao mundo digital? Os dois. Os dois. Físico então se aplica ao mundo digital. A autoridade parental no mundo digital deve ser exercida isoladamente por um dos cônjuges ou, como regra geral, deve ser exigida por ambos? Exercida por ambos. Por ambos. Diluição do poder familiar. Perfeito. Terceira situação. O fato do pai ou da mãe não ter conhecimentos tecnológicos, não ser uma pessoa feita a redes sociais, serve para eximi-lo da responsabilidade de cuidado dos filhos quando eles estão em ambiente tecnológico? Boa pergunta, mas eu penso que não. A priori não, talvez como eu disse mais cedo, as penalidades elas partem de uma gradação, né? E talvez uma advertência, a necessidade de uma nomeação de uma pessoa para dar assistência a esse filho, já que o pai e a mãe não conseguem fazer isso, ou seja, uma pessoa para atuar nessa autoridade parental de forma suplementar, mas sem substituir os genitores, porque a gente sabe que pai e mãe também não é só gestão digital, é afeto, é amor, é carinho. Enfim. Vamos continuar, tá? Quando o seu filho menor, absolutamente incapaz, menor de 16 anos, pede a você para ter uma conta na rede social, e a própria plataforma da rede social exige que você tenha pelo menos 16 anos completos para poder você figurar entre aqueles usuários da conta, tá? Os pais devem fazer uma conta para os filhos e autorizar a utilização dos filhos, ou deve-se respeitar os parâmetros da plataforma? Os parâmetros foram feitos para ser cumpridos. E no momento que você preenche um formulário dizendo que preenche uma condição que não tem, você comete talvez aí até o crime de falsidade ideológica, né? Se não me engano é o 299 do Código Penal. Não sei, é uma boa pergunta para a gente refletir. A senha do e-mail do seu filho ou da sua filha adolescente deve ser compartilhada com os pais para eles terem acesso à conta de e-mail dos seus filhos? Boa pergunta. Eu acho que talvez esse deva ser um direito que perpasse por uma decisão coletiva que envolva o próprio filho, né? Tá. Se o filho concordar em abrir uma conta com a fiscalização dos pais, tudo bem. Talvez o filho tenha essas duas opções: abrir uma conta com supervisão dos pais ou não abrir a conta. Temos que refletir. Acho que é aquela história que a gente disse, o processo de maturação e desenvolvimento varia muito de criança para criança, de adolescente para adolescente. E o caso a caso pode nos dar solução distinta. Pergunta, se os pais instalam um aplicativo para saber a localização do filho por GPS, eles estão violando a privacidade dos filhos? Cíntia aqui me salvando, ó, me defendendo, dizendo que eu estou sendo bombardeado. Mas você aguenta, por isso que eu estou fazendo bombardeio. Então, é aquilo que eu disse, Marcos. Eu acho que esse direito de fiscalização ele tem limites. Sendo que o grande problema é a subjetividade. Tem um episódio de The Black Mirror que trata de uma mãe que ela tinha essa fiscalização e chegou um momento que a filha descobriu e a decepção foi enorme, inclusive. Eu não me lembro agora os fatos de forma específica, mas isso traz uma, como o André está dizendo, isso traz uma necessidade de uma decisão conjunta. André, eu espero que sua filha, que acabou de nascer, não esteja andando com GPS no berço já, ou no carrinho. Então, mas pelo visto, parece que ele já está pensando nisso. Entendeu? Já tem ele tem no relógio, ele já me mostrou. O Felipe está dizendo aqui, acho que o pai não tem um conhecimento tecnológico, não deveria responder, tá?
Patrícia está dizendo assim, isso aqui, amigo, é isso mesmo, Patrícia. Os amigos são feitos para deixar os outros brilharem. O Gabriel está saindo aqui muito bem nas colocações. O que a gente está tentando mostrar para vocês é o seguinte, que talvez, na sua casa, você não tenha parado ainda para conversar com sua esposa, com seus filhos, sobre isso. Você para discutir a viagem, você para discutir a situação do corona, da pandemia, mas você já teve uma conversa especificamente sobre o uso da tecnologia. E sabe o que eu acho pior, Gabriel? É quando você tem uma escadinha em casa. Você tem um filho adolescente, você tem um filho mais jovem. Porque aí o filho adolescente foi desbravando o caminho, e se papai e mamãe deixou ele usar a rede social aos 14, quando o do meio faz 10, ele já está querendo entrar na rede social. Tá certo? E aí começam os problemas a partir dessa situação. Porque às vezes os filhos olham assim, ó, um peso e 2 medidas dentro de casa. Ou o que é super comum, menino, larga esse celular, você vai ficar doido, vai ficar cego de tanto tempo de tela. Mas a mãe passa o almoço e o jantar com o Instagram ligado, curtindo foto dos outros. Então, às vezes o que acontece também é um pouquinho de você educar pelo exemplo. De você mostrar como é que isso funciona, tá? De mostrar que existem outras alternativas em relação a isso. E um ponto que a gente não falou ainda, Gabriel, que eu sei que você gosta de estudar, é a questão do direito ao esquecimento. Como é que você relaciona direito ao esquecimento e abandono digital dos filhos? Vamos tentar fazer essa digressão ainda no tempinho que nos resta. Pois é, direito ao esquecimento é uma das teses, é um dos pilares do direito à privacidade e do direito à personalidade. Quando a gente socorre da doutrina lá do professor Stefano Rodotà, que fala sobre autodeterminação e autorrealização informativa, ele fala justamente sobre esse controle, essa proteção dinâmica dos dados pessoais, né? A possibilidade de cada pessoa se autorrealizar e decidir e gerir a sua informação no tempo e no espaço. A gente sabe que essa é uma perspectiva muito utópica, né? E quanto mais a gente avança no tempo, quanto mais a gente se moderniza de acordo com a tecnologia, a gente percebe que nossas sugestões elas parecem um pouco utópicas. Mas nós temos que, como diria Eduardo Galeano, seguir correndo, né? seguir o horizonte em prol de uma progressão, em prol de um progresso, melhor dizendo, das lutas em prol das crianças, dos adolescentes, dos direitos da personalidade, e com isso tentar construir um paradigma de maior respeito, né, de maior realização das pessoas, de esquecer, por exemplo, aquele episódio que eu trouxe logo no começo da menina que foi vítima, que a menina que se suicidou porque foi vítima de um revenge porn, tem tudo a ver com o direito ao esquecimento, porque se essa criança tivesse a oportunidade de apertar o botão e dizer, pessoal, já deu, não quero mais ser lembrada desse episódio, mas no momento que passa 1, 2, 3 semanas e a coisa só fazia aumentar e pessoas de outros estados passam a contactá-la, a coisa explode e acontece o que aconteceu. Então, acho que a Constituição Federal ela diz de forma muito clara que o dever de proteção das crianças e dos adolescentes não é um dever só de pai e mãe, é um dever de toda a sociedade. Então, eu acho que existe a importância de uma sociedade mais presente e mais solidária a nossos filhos, a nossa próxima geração. Olha o tema que eu vou trazer para você agora, já que você usou a palavra sociedade. Eu estou falando de adolescentes com 12, 13 anos de idade, e eles resolvem fazer um grupo dos colegas que estão matriculados na turma X. Ou seja, é um grupo de WhatsApp feito por adolescentes, todos estudam na mesma sala da escola, mas não é um grupo institucional feito pela escola, tá? E aí acontece que um deles decide fazer uma montagem com a foto de um dos coleguinhas e posta lá no grupo. Isso é um problema dos pais somente? Isso é um problema também envolve a escola? Como é que você enxerga isso? Pois é, a gente acaba de falar que a responsabilidade pela proteção das crianças ela é uma responsabilidade global, é uma sociedade compartilhada entre toda a sociedade. As escolas, no momento que aceitam crianças, elas assumem a responsabilidade pelos danos causados às crianças ali dentro. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito difícil mediar, é muito difícil vigiar e fiscalizar todas as situações. Então, mais uma vez, eu acho que a gente volta para a análise do caso concreto para verificar o grau de responsabilidade na escola pelos danos sofridos. Lembrando que o filho que causou o dano também pode vir a ser responsabilizado, até mesmo como infração, ato infracional. Um ato infracional. Esfera na infância da juventude, esfera civil. Isso. E na escola, né, pode ser suspenso.
Tá? Exato. Então, eu acho E que os é pais legal. podem responder civilmente, né? Código Civil lá, 932, eu acho. Acho que é Isso. 932, Os traz pais respondem pela vida dos expressamente filhos. a possibilidade de responsabilização patrimonial dos pais pelos atos dos filhos. Então, meu amigo, o que você está colocando para a gente é o seguinte: a criança e adolescente são sujeitos de direitos, mas são sujeitos em formação. E o que é que todo adolescente quer? Todo adolescente quer liberdade. Só que a liberdade aqui no sentido de não intervenção. A vida é minha, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Só que às vezes eles esquecem que o exercício da liberdade pressupõe a possibilidade de você ser responsabilizado. E é nesse aspecto que vem a responsabilidade parental, a autoridade parental, de estabelecer esse limite, de preparar para o futuro, de preparar para o momento que ele vai poder agir com as pernas sozinho. Tá? E aí, nesse aspecto aqui, o que é que nós estamos trazendo? Se a tecnologia já era uma constante na vida das pessoas, vai ficar cada vez mais, porque agora, por exemplo, a gente não falou do abandono digital, do filho que, em vez de estar assistindo aula, desliga a câmera, desliga o microfone e fica gazetando aula em casa junto do pai. Será que os pais estão acompanhando as aulas digitais dos seus filhos? Será que eles estão vendo qual é o aproveitamento que eles têm em relação a isso? E aí, o que é que acontece? No fim de semana, na minha casa, minha filha pegou meu celular e a gente criou um perfil que é meu e dela, mas ela é que posta e ela é que mexe. E a mãe me pediu a senha. Eu disse à mãe que não vou dar a senha, que a senha é minha e que isso é alguma coisa que eu fiz para minha filha. Será que os nossos colegas juízes de família e os promotores estão preparados para lidar com conflitos parentais de dissenso entre os genitores que não dizem respeito apenas à religião, apenas uma questão de saúde, mas dizem respeito ao exercício de liberdade de expressão na rede social? Tá? E aí, Gabriel, ainda falando sobre tecnologia, essa questão do abandono digital, vamos falar também um pouquinho aqui, para terminar, de abandono afetivo. Eu não posso conviver presencialmente com meu filho porque eu estou trabalhando na linha de frente, isso pode acabar contaminando, e aí a gente suspendeu o acordo de guarda compartilhada, ele por enquanto está morando na casa da minha ex-mulher, e toda vez que eu ligo para fazer uma videochamada para o meu filho, ele nunca pode atender. Ou então, quando eu telefono para o meu filho por videochamada, a minha ex-mulher está junto, ouvindo a conversa toda. Eu não posso conversar nada com meu filho porque simplesmente tem alguém do lado ali que está interferindo no relacionamento da gente. Tá? Então, a gente vai ter uma série de questões que dizem respeito a esse exercício da autoridade parental no meio virtual que a gente talvez não tivesse parado para pensar ainda. Tá? E o que eu queria saber de você agora é o seguinte: tem pais ouvindo a gente aqui. Tá? E alguns bem preocupados, você viu aí os nossos amigos Felipe e André, tá? Pais de meninas e pais de meninos pequenos, já preocupados com isso desde agora. Você tem conselhos para dar para essas pessoas, como é que elas deveriam se comportar em relação a esse assunto? Como é que você poderia ajudar essas pessoas que ficaram agora cismadas depois do que a gente estava conversando? Então, Marcos, eu queria fazer uma ressalva primeiro aqui, de que eu ainda não sou pai. Isso, mas a ideia é justamente pegar alguém que não está vivendo isso para poder opinar, entendeu? Para a gente ter o contraponto. Você já viu que a ideia dos pais é fácil, fiscaliza tudo, coloca GPS em todo canto e bola para frente. Eu quero justamente esse contraponto. Exato, mas é isso que eu ia dizer. Minha experiência aqui, meu ponto de vista é um ponto de vista profissional. É um ponto de vista de filho, é um ponto de vista profissional de quem atua e de quem recebe muitos clientes no escritório com os mais variados problemas relativos à guarda, relativos à convivência e relativos à internet. Curiosamente, eu nunca recebi lá no escritório. Ainda tenho uma curiosidade, mas felizmente eu não, ainda não recebi. Mas eu acho que a grande baliza, sabe, Marcos, deve ser aquilo que eu estava falando, que eu gostei muito do texto da Rosemary Venceslau com a Maria Celina Boda de Moraes, quando elas falam de um cuidar, mas não de um cuidar por cuidar, de um cuidar para emancipar. Quando elas trazem a diferença entre cuidar por cuidar e o cuidar para emancipar. Eu acho que isso é o grande X da questão. Quando a gente tem essa compreensão, a gente passa a perceber a importância de que o filho ele crie discernimento, ele cria um livre-arbítrio, ele exerce um livre-arbítrio, naturalmente um livre-arbítrio consentido e compartilhado com os pais, já visto que as crianças elas não têm um puro discernimento para decidir todas as questões. Eu acho que pais e mães que têm acesso ao GPS dos filhos
Eu não vejo isso como uma medida tão radical, sinceramente. Acho que, principalmente quando mais crianças são, a gente sabe que hoje tem crianças com 10 anos no shopping, no Game Station, né? Não sei como é que chama aí. E essas crianças já têm um celular, mas essa criança pode ser encantada num shopping por uma pessoa para ser levada para outro espaço. Então, ter um aplicativo de GPS talvez seja uma medida que a gente possa flexibilizar. Esse acesso aos conteúdos de mensagem, sabe, aos conteúdos de direct, as permissões que ferramentas como o SafeTeam e o Live 360 permitem, já me parecem bastante preocupantes. Primeiro porque não fazem com que a criança se desenvolva, fazem com que a criança esteja sempre ali abraçada pelo pai. E assim essa criança não vai conseguir voar numa sociedade nova, numa sociedade tecnológica. Essas crianças precisam estar preparadas para a sociedade que está por vir, e essas crianças, para isso, precisam enfrentar os dissabores da vida cotidiana. Naturalmente, com acompanhamento dos genitores, com muita conversa, com muito diálogo. Eu acho que esse é um dos grandes X da questão. Os pais precisam enfrentar o tabu de ter a coragem de falar com os filhos sobre temas complexos. Acho que esse talvez seja esse grande X da questão. Eu acho que essa é uma mensagem que ficou muito bem clara aqui. Tem vários colegas aqui, Gabriel, perguntando sobre a referência do texto da Celine e da Rose. E eu vou sugerir o seguinte, manda um direct pro Gabriel. Gabriel, depois com calma, olha, ele já colocou aqui na tela, ele pode sugerir para vocês, tá certo? E, meu caro, eu acho que a outro comissão... livro... Aqui tem um artigo também de Maria Rita e Luciana Brito, muito interessante, sobre privacidade de crianças e adolescentes. E aqui também, nesse livro, que esse livro aqui é coordenado pelo nosso querido Marcos Zerrar, né? E esse livro aqui, que é coordenado pela nossa querida Brochado, Ana Carolina Brochado, e pela Dadalto, tem 2 artigos muito interessantes do professor Adriano Godinho, que eu tive a honra de ter como orientador, e também outro da Lívia, que fala sobre privacidade com os brinquedos inteligentes, né? A difusão de dados pessoais por brinquedos inteligentes. Esse já dá outra live para a gente conversar. Meu caro, eu queria te agradecer a disponibilidade de tempo para a comissão, tá? Veja, a gente está com a série de lives da comissão. Quem está assistindo a gente e associado ao IBDFAN quer participar da comissão, é só mandar um direct para cá, para poder a gente ter mais, para a gente ter um contato mais pessoal e poder explicar como é que ingressa na comissão. Quem está assistindo a gente não parou para pensar sobre esse assunto ainda, eu acho que vale a pena. Esse convite para refletir em família sobre essa discussão. Eu não sei se a nossa colega Rosália está na sala. Rosália, se tu estiveres na sala, dá um tchauzinho aqui para mim nos comentários, que vai ser a nossa próxima convidada aqui para o chat, ou para a nossa conversa aqui das lives. E uma coisa, Gabriel, que eu acho interessante é o seguinte, alguns colegas estão se lembrando do que é que os pais faziam com eles. E eles conseguem ponderar se eles vão fazer a mesma coisa agora que eles são pais e têm os filhos, tá? Então, isso que acho que vale a pena a gente conversar. Como a gente tem aí 4 minutinhos para terminar, meu caro, eu vou me despedir de você, vou trazer Rosália aqui para a sala, para ela poder fazer o link entre essa conversa da gente e a conversa da próxima live do dia 9, que já está agendada. E por hora, eu queria te agradecer e te dar os parabéns pela clareza aqui. E você não deixou nenhum tema sem resposta, você enfrentou tudo como eu sabia que isso ia acontecer. Muito obrigado, meu caro, pela participação aqui na comissão. Valeu, bom? Marcos, muito obrigado, satisfação enorme, viu? Sei que o tempo está acabando, então vou me despedindo rapidamente. Abraço, pessoal. Até mais, meu caro. Osálio, estou tentando aqui te achar. Deixa eu ver aqui, para a gente ver se dá tempo de você conversar conosco aqui um pouquinho. Rosália está acessando a sala, tá? E eu vou pedir a ela... Olá, Rosália, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Marcos? Eu não queria estar no frio que você está aí, tá certo? Mas é na minha casa, mas está tudo em ordem. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos 2 minutinhos e eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente qual é a proposta da próxima live do dia 9, Rosália. Eu acho que é para tranquilizar depois dessa live do Gabriel. Porque responsabilidades todos temos, mas se a gente organizar as coisas de uma forma mais tranquila, tudo acaba se encaixando. E a gente vê bem isso no direito das famílias, tanto profissionalmente como pessoalmente. A minha ideia da live da próxima quinzena vai ser sobre inclusão digital. Crianças, adolescentes e idosos. Mas como inclusão digital tem vários segmentos,
Eu vou me pautar mais no letramento digital. O que eu penso sobre isso? É a questão de que a maioria de nós não nasceu no mundo digital, nasceu analógico. Então, a gente é analfabeto ou semi-analfabeto, ou está no fundamental ainda, nas questões digitais. E os nossos filhos, uma boa parte deles já nasceu digital. Entretanto, não tem o discernimento que a responsabilidade com o tempo vai surgindo. Então, tem que fazer um contraponto dessas duas situações para que você consiga responder um pouco aquela questão. Mas e se o pai ele não sabe mexer nas mídias digitais e o filho sabe, ele é responsável? Sim, ele é responsável. Ele vai ter que aprender a lidar com essa circunstância. Como? Buscando conhecimento, a gente vai trazer algumas dicas, e isso vai fazer parte da vida de todo mundo. E a questão do idoso tem a problemática que o idoso vem de uma outra geração, uma quebra geracional que vai trazer uma dificuldade para ele entender, especialmente a questão dos golpes. Mas eu vou pedir que você não conte ainda isso, porque são cenas dos próximos capítulos. Com a gente certeza, tem 30 segundos aqui, e eu vou aproveitar primeiro para dizer o seguinte: coloca na agenda, dia 9, não perde a próxima live aqui. Essa série ainda vai dar muito o que falar para a gente. Vai. Em breve a gente vai ter notícias sobre o evento da comissão. Mas por hoje, se você gostou, comenta com teus amigos, compartilha o vídeo, a gente vai deixar o vídeo salvo aqui na comissão, a gente vai deixar o vídeo depois no YouTube, nos canais da comissão, no meu canal, no canal de Patrícia e dos demais membros da comissão. Rosália, eu estou já curioso esperando para assistir a conversa que você vai ter no dia 9 aqui no nosso perfil, mas por hora, nesses 5 minutos que faltam, eu queria agradecer a Patrícia pela iniciativa, a você por estar aqui, a disponibilidade, estar sempre prestigiando, e ao Gabriel que deu o show na nossa conversa de hoje. Tá, pessoal? Até a próxima. Conto com vocês aqui durante